Queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 26 de julho, estamos na 16ª semana do Tempo Comum e hoje celebramos a memória de São Joaquim e Santana, avós de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 16 a 17. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje com alegria nós celebramos essa memória dos pais de Nossa Senhora, São Joaquim e Santana, avós de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós escutamos no Evangelho esse elogio de Jesus, principalmente valorizando aquela geração contemporânea dele, principalmente os seus discípulos, porque eles estão vendo e ouvindo. De fato, essa é a experiência fundante do dom da fé. A fé nos faz ouvir a voz de Deus e ver. Essas realidades dos sentidos não é somente no nível biológico, mas sim essa realidade do encontro, da comunicação, da revelação. Porque de fato o que é ter fé? É receber a revelação de Deus. E receber a revelação é receber um conteúdo, é receber a realidade de uma comunicação de algo que nos dá a vida eterna. E de fato esse algo não é somente uma teoria, uma ideologia, mas é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele se deixou encontrar, Ele tomou posse da voz humana para que nós pudéssemos ouvi-lo. Ele se fez homem, se tornou visível, a imagem de Deus Pai, para que eu e você pudéssemos contemplá-lo, vê-lo. No Evangelho de São João, mas numa das cartas de São João, o evangelista inicia dizendo que aquilo que nós vimos e ouvimos, nós anunciamos. Esta é a realidade hoje que Jesus exalta, que Jesus manifesta a sua alegria e, ao mesmo tempo, valoriza aqueles que, de um modo profundo e dedicado, outrora, os antepassados, aqui podemos lembrar dos patriarcas, dos juízes, dos profetas, que tanto auxiliaram a Deus na revelação, preparando o povo para a manifestação de Jesus Cristo. Os antepassados que foram grandes auxiliadores de Deus, para que o caminho da aliança, para que a manifestação da salvação fosse plena. Pessoas que andaram, fizeram caminho à nossa frente. E por isso que é interessante hoje, nesse dia, nós agradecermos a Deus por tantos irmãos e irmãs que já caminhavam, já seguiam a Cristo antes de nós. E de modo específico, nesse dia 26 de julho, nós celebramos o Dia dos Avós. E quantos de nós crescemos numa fé cristã graças à fidelidade, o caminho dos nossos avós? Eu percebo que os grandes guardadores da tradição cristã, da fé, da devoção cristã dentro das nossas famílias são os nossos avós. Não são poucas vezes que eu escuto de jovens dizendo: minha avó está sempre rezando,
Minha avó está sempre acompanhando as coisas da igreja. Minha avó está sempre apontando, guardando a fé, como diz São Paulo. Celebrar hoje o Dia dos Avós é agradecer a Deus, porque na figura desses homens e mulheres que, mesmo com idade avançada, mesmo com o peso, muitas das vezes, dos sofrimentos, das doenças, mas que manifestam o testemunho de uma guardia, de uma fidelidade à fé. E, ao mesmo tempo, valorizar a figura da experiência, valorizar a figura da sabedoria que esses homens e mulheres, que muitas das vezes talvez não tenham muita escolaridade, viu? Mas têm sabedoria de vida, sabedoria de experiência com Deus. Como hoje nós podemos valorizar essas pessoas, porque com toda certeza elas são grandes canais do Senhor. O Papa Francisco, ele fala muito dos cuidados com os idosos, com os avós. E quando ele fala dessa realidade, ele sempre relaciona isso a uma realidade de raiz. O cristão precisa ter raiz. Ele não pode ser superficial. Daí vem a palavra radicalidade. Uma árvore com raiz, ela permanece em todas as tempestades. E quando nós falamos de realidade enraizada, nós estamos falando da tradição cristã, da devoção, da vivência de fé que muitas das vezes os nossos avós testemunham, que não é uma realidade efêmera, é vida enraizada no Evangelho. Que Deus abençoe os nossos avós hoje, dê saúde, fidelidade, força e que nós possamos também, com amor e dedicação, valorizar essas pessoas em nossa família, em nossa comunidade e louvar a Deus pela vida de cada uma delas. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.